A entrevista já vai começar. Eu queria te pedir para você se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar. Era como se eu visse a vida que estava acontecendo ali para mim e que era uma boa vida dentro de determinados parâmetros, paradigmas, mas não era a vida que eu desejava ter. Era uma vida muito monótona, sem invenção, sem inventividade. A literatura muitas vezes espelha a realidade, mas também transforma, né? Eu sempre gostei das câmeras e sempre gostei de uma boa conversa. Aqui é a entrada da casa de Vitor Hugo, que morou a Madame de Savigny. Sempre quis saber como é o mundo das pessoas, entender o que elas fazem para se transformar nas pessoas que elas são. Por isso me tornei diretora, para escutar, descobrir mundos diferentes do meu. Hoje eu consigo fazer isso na minha casa, puxando conversa com gente legal, com quem eu divido e troco formas de existir no mundo. Amigos, de cá e de lá do oceano, batendo um papo livre e íntimo sobre suas histórias e desejos. Como isso começa? Sempre com convites. Passa lá em casa. Eu acompanho a escritora Renata Belmonte desde a nossa adolescência. Durante muito tempo, fomos apenas conhecidas. Não porque não gostássemos uma da outra, mas éramos duas meninas tímidas e com várias questões de autoimagem e de aceitação. Foi preciso que cada uma de nós começasse a crescer e a recusar a expectativa que tinham da gente para que a nossa admiração mútua ficasse maior que a timidez. E assim conseguíssemos virar amigas. Assim? É você olhando para um lugar e eu olhando para o outro. Motivos para minha admiração por ela não faltam. Renata escreveu livros que eu adoro. Mundos de uma Noite Sol ganhou prêmios importantes falando do feminino, do nosso mundo interior. Você e o livro, deixa eu te dirigir. Me dirija. Ela cria universos que revelam um desejo sincero de escutar e aprender com histórias diferentes da sua. Conversar com ela é como mergulhar em águas profundas e se deixar navegar num fluxo de ideias ao mesmo tempo intensas e calmas. Vinha, vamos sentar aqui. Vem cá. Eu vou citar Pirandello. Uau! Mas será que somos todos personagens em busca de um autor? Eu acho que sim, a princípio. Depois de um tempo, não. Eu acho que a gente vem para esse mundo muito solto, né? A gente não sabe direito quem é, o que gosta, o que deseja. A gente mal conhece nossos pais, a gente sente nossos pais, mas a gente não os conhece, não os compreende. E a gente precisa sempre de um Deus, né? Então, esse autor que eu acho que ele se refere é esse Deus que é algo organizante, por assim dizer, né? Quando a gente vai ganhando um pouco mais de traquejo, mais de intimidade com o mundo ao redor e com o nosso mundo interior, a gente incorpora esse Deus, a gente vira autor da nossa narrativa. Às vezes a gente vive num deserto cheio de espelhos, parecendo que tem companhias e pessoas, mas são apenas nossas imagens e as fantasias que a gente guarda sobre nós mesmos, opressões. E aí você quebra isso, você passa a estar com o outro a partir de outro jeito. Nós... Ai, peraí, uma pergunta. Eu vou apresentar a Marie ao público brasileiro. Ela é a dona dessa livraria maravilhosa. Maravilhosa. E ela é a mãe de William, que é um amiguinho do meu filho. Sim, j'ai compris. Principalmente. Minha personagem do meu próximo livro é uma fotógrafa, ela se chama Malena Matriz. Eu vivi com ela praticamente 5 anos dentro de mim. Vivi literalmente, assim, foi um dos processos de maiores imersões que eu tive na minha vida. Foi muito difícil me habitar
estando habitada por ela também. Então me fala do seu livro. O meu novo livro é um pouco da história dela. É uma artista de sucesso, já na juventude. Depois ela para. Ela casa, tem filhos, ela fica longe completamente do trabalho dela, né? Ela diz que é como se depois que ela tivesse filhos, nada encantasse mais o olhar, mais do que os filhos dela. Então ela não vê mais sentido em fotografar, porque a vida dela, todos os encantos dela passam pelos filhos, né? E aí, quando ela se depara com esse grande segredo, ela passa a repensar toda a história dela, toda Qual essa é o grande coisa. segredo? Não posso falar, senão ninguém vai ler meu livro. Nessa série de entrevistas que eu tô fazendo, eu tô filmando as pessoas na minha casa em Paris. Mas, no seu caso, você veio de Salvador. Você é minha amiga de longa data, a gente se conhece há bastante tempo. Então, eu achei que seria interessante fazer essa ponte aérea entre Salvador e Paris. Eu vi você dizendo que tudo que você escreve é autobiográfico. As emoções são autobiográficas, não as vivências. Me explica um pouco isso. Eu não escrevo autoficção. O meu trabalho é de fabulação mesmo. Então eu gosto desse exercício de pensar os personagens, criá-los, construí-los dentro das estruturas. Eu fico brincando que eu tenho todo um condado na minha cabeça pronto. Mas se por um lado tudo é a parte da fabulação, é da invenção, sem dúvida nenhuma, eu sou autora, então algo parte de mim. O que eu torno público é íntimo, mas íntimo a partir de quê? A partir do discurso do outro, de uma interpretação e de uma leitura que eu faço, a partir de emoções que me habitam e eu as transmuto para a vida de um personagem. Então, dizer que eu sou um personagem é um equívoco, mas eu estou colocada em todos os meus personagens. Há sempre ali, mesmo nos piores deles, algo que é meu, algo que vem de mim. Tudo pra mim, Nanda, e especialmente depois que eu fiquei mais velha, eu tô muito mais interessada em viver coisas interessantes, em experimentar, escutar, ter troca, do que estar presa a um certo ideal, do que estar presa a uma certa imagem. Eu não tô preocupada com isso, eu tô preocupada em ter coisas que são genuínas. E esse genuíno a gente só consegue acessar no momento em que a gente abre mão de qualquer controle. Que nem Guimarães Rosa, né? Felicidade se acha em horinhas de descuido. Então eu tô em horas de descuido pra ver o que vai aparecer, sabe? O seu livro, Mundos de uma Noite Só, se passa em um universo onde as tradições são rígidas, onde os sobrenomes abrem portas e fecham portas. Tem alguma semelhança com o passado, com a sua família, com a sua história? O lugar onde você nasceu, ele marca muito a sua experiência de vida, pro bem e pro mal. Eu acabei de ler um livro chamado Sociedade como Veredito, do Didier Eribon. Ele fala, inclusive, sobre alguns sobrenomes que você já os identifica como sobrenomes históricos, a partir de artigos, se eu não me engano, então Débora, exatamente. Né? E o quanto pode ser opressor para alguém como ele, que vem de uma classe proletária, compreender toda aquela engrenagem que as estruturas de poder e de conhecimento constroem e que são feitas pela elite para a própria elite, né? Quando eu falo elite, é elite do conhecimento, enfim, porque tem muitas elites. Eu tenho uma certa impressão de que ao longo da vida você vai descobrindo os lugares que você quer ocupar. Mas, de algum modo, você já nasce com alguma inclinação para certas coisas e saber que eventualmente você não pode ocupar o lugar do seu desejo, isso é muito cruel, isso é muito perverso. Eu sou contra determinismos em geral, mas eu acho que a gente tem que também ter um compromisso com o real, com a mudança de si, mas também uma mudança da vida do outro, assim, né? As crianças naquilo. Meu chapéu. E você demorou para descobrir o seu desejo? Para descobrir o meu desejo, não, mas para praticá-lo, sim. Essa coisa de assumir que era isso, sabe? E que isso não era uma coisa recreativa, mas era uma coisa que eu realmente ia fazer pelo resto da minha vida. Ficou muito claro para mim que eu tinha que bancar esse desejo depois do nascimento das minhas filhas. Que a maternidade me jogou num vácuo
que eu jamais vou saber explicar o certo. Talvez eu saiba, o meu próximo livro é sobre isso, né? É uma coisa de que eu não sabia mais direito quem eu era na minha própria pele, sabe? Você se perdeu. Me perdi E se consigo mesmo. completamente. E quando é que você se tornou uma mulher feminista? Muito cedo eu já tinha consciência de que as estruturas eram profundamente equivocadas. Eu me sentia muito mal quando eu era adolescente. Eu tinha muita noção dos privilégios masculinos. Eu tinha muita raiva desses privilégios. Eu já lia Marguerite Duras com 16 anos. A Clarice me deu um despertar, me permitiu um despertar muito grande. Ela nomeou muita coisa que eu não sabia. E qual é a corrente que você segue do feminismo? Nanda, antes de uma feminista, eu sou uma humanista. Então, eu quero deixar claro com isso que eu entendo que todos os seres humanos, aliás, todos os seres viventes, merecem respeito e merecem encontrar suas dignidades compreendidas, né? Mas dentro do feminismo, eu entendo que o sexo, desde o início, foi um fator que fez com que as mulheres fossem socializadas de modo diferente. Essas leituras que muitas vezes vinham de discursos religiosos ou discursos biologizantes serviram para que a mulher começasse a ocupar um lugar de subalternidade social, né? Submissão. Quando, na realidade, eu acho que é aquela pergunta de Freud: o que quer uma mulher? O que é uma mulher? Quem sabe? Né? Quem sabe? E é justamente nesse não saber que a gente tem que se construir. Uma intervenção, na realidade, na minha opinião, se faz mais do que é necessária, se faz fundamental para que a gente possa ter uma equalização, né, da posição da mulher na sociedade. O feminismo que eu prego é o que eu tento praticar. E como é que você faz para educar suas filhas, assim, feministas? Eu tento mostrar para elas que nada do que é dito nos discursos sociais que possa fazer com que elas eventualmente se sintam inferiorizadas ou que tenham destinos fixos deve ser acatado. Eu acho que, em geral, as pessoas procuram dar o que não tiveram. Também. Né? E, no meu caso, eu procuro... Engraçado que eu falo muito para eles: vocês têm que fazer o que vocês querem, vocês têm que seguir o seu desejo. Mas eu percebi que isso é uma pressão. É opressor, né? E eles diziam: mas mamãe, e se eu não souber o que é o meu desejo? É como se eu tivesse a necessidade que eles tivessem uma paixão. Eu comecei a me perguntar: será que eu estou no caminho certo? Tem uma psicanalista que recentemente escreveu sobre isso, que antigamente era mais fácil, porque os pais diziam: vocês têm que ser advogados. Aí a criança, o adolescente se rebelava e dizia: não, eu quero ser cineasta. Mas ele tinha um norte do que ele não queria fazer. Então, isso abria uma série de leques para o que ele queria fazer. Já hoje em dia, quando você diz: eu quero que seu filho seja feliz, você dá a ele uma responsabilidade imensa, porque a felicidade não é uma regra. A felicidade não é um estado de plenitude total o tempo todo. A felicidade, eu gosto dessa definição da Alice Munro, que é uma escritora canadense, que ela diz que a felicidade constante é a curiosidade. Eu acho que foi há pouco tempo atrás que eu compreendi aquela frase de Simone de Beauvoir, em que ela diz: a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Quando você nasce, você vem com um sexo biológico, mas as leituras sociais que são feitas do seu sexo biológico são leituras sociais do patriarcado. Portanto, o conceito de mulher que é lhe dado não parte de uma questão do seu conhecimento a partir do seu próprio corpo, das suas vivências, mas você é pautado a partir do olhar do outro. Por isso que é o segundo sexo. Que enquanto você não for capaz de você mesma construir sua identidade sem demandar tanto ser vista a partir desses ideários do masculino, você está sempre subalternizada. O convite da Simone é que a gente possa se apossar dos nossos corpos, dos nossos direitos, das nossas questões, e que a gente desenhe uma história para a gente, que a gente possa subverter o patriarcado. É sobre isso. Até, por exemplo, a questão de ter filhos e estar no mercado de trabalho. Como é brutal você ter uma criança e você ter que responder a um sistema que foi todo desenhado para homens e por homens,
que é o mundo corporativo, e como é que você precisa de dinheiro, precisa ainda de mais dinheiro, porque você agora tem uma criança para sustentar. Como é que você pode dar uma vacina num filho com horários rígidos? Enfim, é todo um sistema construído para que o feminino ele subsista de um jeito muito debilitante. O seu processo criativo pode ser doloroso? Como é que é esse processo criativo? O processo criativo é muito doloroso. Nesse momento eu tô no hiato, então eu tô aqui habitando minha própria pele e tô muito mais confortável. Mas quando eu tô escrevendo, é como se eu praticamente aniquilasse quem eu sou em prol da vivência dos meus personagens. Isso às vezes fisicamente me causa muitos transtornos, eu adoeço. Não é uma coisa simples. Eu gostaria de dizer que eu sinto sempre prazer escrevendo, mas isso não é verdade. Talvez seja parecido com o que a gente fez aqui. Eu preciso submergir, mas aprender a fazer isso de um jeito que eu não precise me afogar. Eu posso ir até o fundo e voltar sem precisar ficar sem fôlego. Eu li que você usa, às vezes, o questionário Proust para construir os seus personagens. Você topa que eu faça algumas perguntas sobre o questionário Proust? Claro. Sobre você? Claro. Mas me explica primeiro o que é o questionário Proust. Na realidade, sempre quando eu estou em processo criativo, eu escrevo um pouco sobre o personagem antes. Eu tenho uma ideia daquilo que ele vai se propor a fazer, aquilo que ele é, e essas perguntas orientam um tanto a construção do perfil deles. E essa conversa com o personagem que você vai ter comigo aqui, eu tenho com eles também. Então eu vou perguntar para você algumas coisas. Eu não sei de qual, Vamos lá. mas eu vou colocar boiando aqui o papel. Vamos lá. Qual é o aspecto mais marcante da sua personalidade? Lealdade. Sou muito leal ao meu desejo e aos outros, as pessoas da minha vida. Qual é a sua principal característica? Eu acho que eu sou alegre. Eu acho que, ao contrário do que pode parecer nos meus livros, eu sou uma pessoa muito alegre, eu converso muito. O que você mais valoriza nos seus amigos? Eu acho que essa troca genuína, essa troca verdadeira e a sensação de que onde quer que eu esteja, eles estarão lá por mim. Qual é a sua ideia de tristeza? Um tédio insuportável. Incapacidade de produção de coisas, de inventividade. Eu acho que é isso. Como você quer morrer? Docemente. Dormindo? Docemente. Só sei isso. O que é a vida para você? A vida, pra mim, o intervalo entre o nascimento e a morte e o que você faz disso. É a sua experiência. É como você se apropria desse intervalo. E eu venho tentando descobrir coisas, permear coisas, aprender com o outro. Eu acho que é nesse sentido, experimentar, essa experimentação constante.